Glória a Deus, aleluia. O versículo número 25. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. E está em João, é Jó, capítulo 3, 25. Glória a Deus. Vou esperar você encontrar. Vai ser só esse versículo. Está aqui, ó. Quem não tiver com a Bíblia, pode ler aqui. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Vamos ler juntos? Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Amém? Amém. Senhor, fala conosco nessa noite. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Revela o teu querer, revela a tua vontade, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê luz para compreender essa palavra de hoje, Senhor. Revela a tua vontade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Em fortes palmas. Bom, queridos, a história de Jó, ela com certeza é uma das mais conhecidas da Bíblia. Eu não sei se você sabe que inclusive é o livro mais antigo da Bíblia. Não sei se você sabia desse detalhe. É muito antiga a história de Jó. E a história de Jó, queridos, ela é uma história que ela não é comum. O que aconteceu com Jó não é comum acontecer. Nós passamos por provações na nossa vida, só que com certeza as nossas provações, elas não podem ser comparadas. Eu não estou diminuindo, não estou minimizando a tua dor, teu sofrimento, a tua dificuldade, mas a nossa dor, a nossa luta, ela certamente não se compara com a luta que esse homem passou, que esse tal de Jó passou. E se você não conhece a história de Jó, eu não vou contar a história do livro inteiro, mas eu quero falar dos 3 primeiros capítulos desse livro. E lá no primeiro capítulo vai falar que ali começou o problema de Jó. E é interessante porque Jó ele recebe testemunho de duas pessoas. E o primeiro testemunho é de Deus. Deus fala sobre Jó. Posso falar, amém, queridos? Amém. O que Deus falou de Jó? Você sabe? Deus falou: Jó, ele é um homem fiel, é um homem justo, temente, se desvia do mal. Deus falando de Jó. Aleluia. Esse Jó, ele é um homem, ele é sério, comprometido. E o diabo também fala de Jó. Satanás fala de Jó. E o que Satanás fala de Jó? Satanás vai falar que Jó, ele é tudo isso que o Senhor está dizendo, que o Senhor cercou ele de coisas boas. Ou seja, Satanás falou que Jó é interesseiro. Jó só te serve da maneira que ele te serve porque está tudo bem na vida dele. E você sabe que realmente existem pessoas que são assim. Se está tudo bem na vida dela, ela está lá com Deus. E se os problemas começam a assolar essa pessoa, ela perde a sua comunhão com Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E a história de Jó, ela começa aqui. Então lá no capítulo 1 começa a falar da narrativa de Jó, e começa a falar que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E o que Deus falou para Satanás? Você pode tocar em tudo dele, só não toca na vida dele. E o sofrimento de Jó começa lá no capítulo 1, porque a Bíblia vai dizer que Jó, ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Sendo assim, ele era um dos homens mais ricos do mundo. E em um dia ele perdeu tudo, todos os seus bens, todas as suas propriedades. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele deixou de
ser o homem próspero que ele era de um dia para a noite. A Bíblia vai falar que as suas casas, as suas propriedades foram destruídas, os seus animais, as suas plantações, tudo que ele possuía, que era valor material, ele perdeu. Ficou pobre de um instante a outro. A Bíblia vai falar que no mesmo dia todos os seus filhos morreram. E eu estava comentando hoje de manhã que recentemente mostrou um jogador português que morreu num acidente de carro. Vocês viram, né? Acho que vocês devem ter visto. Um jovem jogador, ele morreu. Olha uma tragédia, recém-casado, com 2 filhos, e ele morre. Só que junto com ele no carro estava o seu irmão, e os 2 morreram. Agora imagina para uma mãe enterrar os seus 2 filhos no mesmo dia, no mesmo velório, no mesmo enterro. Quem está entendendo, diga amém. Jó perdeu todos os seus filhos. Então a luta de Jó não é uma luta comum. O modelo de luta de Jó não é aplicável. Nós não passamos por isso. Então ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que ele ainda assim se manteve fiel a Deus. A sua mulher, quando foi questioná-lo, ele disse: você fala como uma louca. Deus me deu e Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, Satanás falou para Deus: deixa eu tocar na saúde dele, porque o homem dará tudo pela sua vida. Deixa eu tocar na saúde dele para ver se ele não vai te negar. E Deus falou: você pode tocar na saúde dele, só não toca na sua vida. E ele se torna um homem enfermo, doente, do alto da cabeça até a planta dos pés, feridas terríveis. Ele se coça com caco de telha, e ainda assim ele se manteve fiel e leal a Deus. Ele passa por todas essas desgraças. Ele perde o apoio da sua esposa. Ele perde o apoio dos seus, entre aspas, amigos. A Bíblia fala de 4 amigos de Jó. Ela vai falar de Elifaz, Bildad e Zofar, e no final do livro vai falar de um 4º amigo chamado Eliú. Esses amigos, eles olhavam para Jó e eles questionavam a integridade de Jó. Eles diziam: Jó, você deve ter feito alguma coisa para Deus, e Deus está te castigando. Porque essa noção de castigo que nós recebemos de origem pagã, essa mentalidade de castigo, ela já existia na época de Jó. Qual que é a mentalidade do castigo? Que se você faz o certo, que se você traz oferendas para Deus, que se você traz o seu dízimo e coloca aqui, se você traz a sua oferta e põe aqui, se você faz algo para Deus, Deus te retribui com bênçãos, com favores, com dádivas. Aleluia! Só que essa mentalidade não é uma mentalidade bíblica. Essa é uma mentalidade pagã. Essa ideia de você subir uma escada, subir uma montanha de joelhos, e lá em cima Deus vai olhar para você e vai falar: agora eu gostei. Agora sim, você mostrou que você é crente. Vou te abençoar. Isso é paganismo. Isso não é Bíblia. Nós somos abençoados, sabe o que a Bíblia fala? Que nós somos abençoados pela misericórdia e pela graça de Deus. Ou seja, nós não merecemos, mas pela infinita misericórdia do Senhor, Ele nos abençoa. Ele faz com que as bênçãos dele alcancem a nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Louvado seja Deus! E essa mentalidade, ela derrete no livro de Jó. Ela deixa de existir no livro de Jó. Por quê, pastor? Porque Jó era um homem certo. Jó era um homem de Deus. Quem entendeu? Diz amém. Jó era um homem bom. E a crise está aqui. Aqui está a crise. Ué, mas ele é bom e sofre? Ele não pecava e está sofrendo? Como assim?
Percebe que entra em conflito? Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Entra em conflito. Glória a Deus. Aleluia. Entra em conflito. Quando chegaram com o cego de nascença e falaram: Jesus, por que ele é cego? Ou melhor, por que ele nasceu cego? Ele pecou? Ou seus pais pecaram e ele está pagando o preço do pecado dos seus pais? Jesus falou: não é nenhuma coisa nem outra. É assim para que na vida dele a glória de Deus seja manifestada. Glória. Comece a ver, e o cego enxergou para a glória de Deus. Aleluia. No livro de Jó começa a ter essas crises, porque todos pensavam: ele deve ter pecado, Deus está castigando. Só que não era castigo de Deus, existia um propósito de Deus na vida de Jó. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: olha para mim, existe um propósito de Deus na sua vida. Não sei qual é a tua luta, não sei qual é o teu sofrimento, não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas tem um propósito de Deus, e Ele vai agir na tua vida. Ele levanta a sua mão assim, Ele vai mostrar que é Deus na sua vida, da mesma forma que Ele fez em Jó, Ele fará em ti também, em nome de Jesus. Dá glória a Deus e exalte ao Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor mais forte. Só que Jó, ele era homem como eu e você, limitado, e ele entrou nessa crise. E o capítulo 3, agora chega no 3, onde nós lemos, e no capítulo 3 ele vai falar: maldito foi o dia que eu nasci, eu queria nem ter nascido, a luta está muito grande, e eu preferia nem ter nascido. E ele vai falar no versículo que foi o texto da leitura de hoje, versículo 25: o que eu temia, o que eu mais temia me aconteceu. Ou melhor, o que eu mais temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca imaginei estar passando por isso, e eu estou passando por isso. Quem entendeu, diga amém. Amém. Isso se chama crise. E na crise nós temos algumas atitudes que elas são compreensíveis, não são certas, mas são compreensíveis. E entre a crise de Jó, entre as suas dificuldades, Jó ele começa, olha para mim, ele começa a questionar: Deus, por que eu estou passando por isso? E essa questão é uma questão que nós fazemos. Já deve ter acontecido com você em algum momento, você sentar e falar assim: Deus, não é murmurar de Deus, quem entendeu, diga amém. Mas é você falar assim: Deus, por quê? Sinceramente, Senhor, por quê? Se eu sou dizimista, por quê, Senhor? Se eu sou um ofertante, se eu sou uma pessoa boa, porque nós temos consciência de quem nós somos. E sabe por que tem coisas que nós não questionamos? Porque nós sabemos a culpa que nós temos. O exemplo que eu dei aqui de manhã foi o exemplo do meu pai, que o meu pai morreu ano passado, fez um ano, agora em junho, que meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, nós não questionamos a Deus. Tadinho do meu pai, por que ele está com cirrose? Por que meu pai teve cirrose? Nós não questionamos a Deus, porque nós sabemos que a vida que meu pai teve foi uma vida de vícios. Meu pai bebia uísque, bebeu uma vida inteira, bebia muito uísque. Então não tem como eu chegar e falar assim: Deus, por que meu pai está com cirrose? Você ia falar para mim: você está doido? Ele bebeu a vida inteira. E nem o meu pai questionou a Deus no seu momento de enfermidade. Posso ver amém, queridos? Amém. Meu pai falou: filho, eu estou pagando agora a minha vida. Ele falou para mim: Deus, uma vida de bebida, uma vida de cigarro. Ele falou: está tudo bem, eu entendo, hoje eu estou pagando a consequência dos meus erros, eu não sou coitado. Nós questionamos quando nós falamos assim: Deus, eu não sou perfeito, mas isso que está acontecendo não é justo.
justo, Senhor. Porque eu fiz por ele, eu fiz por ela. E olha o que está acontecendo. Eu me dediquei aqui nesse trabalho, eu me dediquei, eu me entreguei o meu melhor. E olha a recompensa que eu estou recebendo. E é aí que nós entramos em crise. E é aí que nós questionamos. E é aí que nós perguntamos: Deus, por que eu estou passando por isso? E Jó perguntava a Deus: por quê? Deus, por quê? Deus, por que eu estou passando por isso? E sabe o que Deus falava? Deus não respondia os questionamentos de Jó, porque existem momentos que Deus fica em silêncio. Fala isso para quem está ao seu lado, diga assim: existem momentos, mais alto, diga: existem momentos que Deus fica em silêncio. Então Deus ficou calado. E Jó lá: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso, por essa situação, por esse vale, por essa dificuldade, por essa doença, por essa situação na minha vida, por isso aqui, por aquilo outro, por que a minha esposa, por que os meus amigos, por que eu perdi os meus filhos? Jó começou a questionar, e Deus não respondia às questões de Jó. Até que quando nós chegamos no fim do livro, lá próximo do capítulo número 40, que Deus começa a falar com Jó. Diga para essa pessoa que está no teu lado: Deus vai falar com você. Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia. Sabe que Deus começou a falar com Jó? Deus começou a responder as perguntas de Jó com outras perguntas. Não dá desespero você perguntar uma coisa para alguém e a pessoa, ao invés de responder, ela começa a te questionar, fazer perguntas para você? Glória a Deus. Misericórdia. Isso no casamento, irmão, quebra o pau, né? Mas e você? E começa: ô glória! É fogo puro. As questões de Jó, Deus ouvia, e Deus começou a responder as questões de Jó com outras questões. E as perguntas de Deus para Jó eram perguntas de alto nível, da intelectualidade e da fé. E Jó não tinha respostas para Deus. Sabe quais foram as perguntas de Deus para Jó? Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Deus, aleluia. Onde você estava quando eu criei os céus, tudo que existe nos céus, a terra, tudo que existe na terra? Onde você estava quando eu criei os mares e tudo aquilo que existe nos mares? Onde você estava? Aleluia. E Jó dizia a Deus: eu não sei onde eu estava, não faço a mínima ideia de onde eu estava. Onde você estava quando eu dei limite para os mares? Você vai só até aqui, mar, e daqui você volta para trás, e depois você vai até aqui de novo, e você volta para trás. Quem está entendendo? Diga amém. Onde você estava quando eu coloquei esses limites? Jó falou assim: Deus, eu não sei onde eu estava, eu não faço a mínima ideia de onde eu estava. Então Deus